Meu nome é Douglas Machado, instrutor do Senar Santa Catarina. Estou hoje em Santo Amaro da Imperatriz, numa propriedade modelo, uma propriedade referência, uma propriedade que trabalha das formas corretas, ambientalmente corretas, socialmente justa e economicamente viável. O grande desafio do agro é produzir mais em menor território. Esse é o grande desafio do agro e parte daqui, da importância da fertilidade do solo. Tudo vem do solo. Precisamos ter um solo preparado, um solo corrigido, para conseguirmos diminuir o custo de produção e aumentar a produtividade. Com isso, automaticamente vamos aumentar a lucratividade da propriedade rural. Temos 3 tipos de nutrientes no solo. Nutrientes essenciais, sem eles as plantas não vivem, os nutrientes benéficos e os elementos tóxicos. Os elementos no solo, eles são divididos em 2 grupos, macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são os nutrientes que as plantas exigem em maior quantidade. Micronutrientes são os nutrientes que as plantas exigem em menor quantidade. Mas isso não quer dizer que os macronutrientes sejam mais importantes do que os micronutrientes, porque cada nutriente tem a sua função dentro da planta. Falando dos elementos tóxicos, nós temos o alumínio. O alumínio, ele fica escondido dentro das raízes das plantas. Então, quando nós temos um solo ácido com a presença de alumínio, ele fica escondido aqui, dentro das raízes. E qual que é a função dele? Ele bloqueia a passagem dos nutrientes. Isso quer dizer que a planta não vai se desenvolver da forma correta e automaticamente não vai ter aquela produtividade. Então, antes de tudo, antes de pensarmos em adubação, antes de pensarmos em qualquer outro manejo, nós precisamos corrigir o solo. Um solo corrigido, a planta consegue absorver os nutrientes e consegue completar o seu ciclo de forma correta, diminuindo o custo de produção e automaticamente aumentando a produtividade. O Senar tem levado essas informações para as propriedades atendidas. E é isso que nós vamos ver hoje, na propriedade que estamos em Santo Amaro da Imperatriz. Nessa situação, nós temos um exemplo clássico de um solo que não foi corrigido corretamente. A partir do momento que esse solo não é corrigido e também tem um baixo teor de matéria orgânica, a gente vê a planta mostrando alguns sintomas de deficiência nutricional. Um solo ácido acaba inibindo a ação dos macros e micronutrientes. Nós temos uma planta com sintoma de deficiência de fósforo. O fósforo é um macronutriente, por isso a gente tem essa deficiência aparecendo aqui de forma bem característica. Qual que é a deficiência de fósforo? É um arroxeamento na bordadura da folha de fora para dentro que a gente consegue observar perfeitamente. Isso é ocasionado pela falta de fósforo disponível no solo, que é oriundo também de um solo ácido, de um solo mal corrigido, de um solo mal manejado. Nessa situação, podemos observar o desenvolvimento da cultura de milho verde. Fizemos a correção de solo seguindo a análise de solo e mantemos o pH numa faixa entre 5,9 e 6,2. Podemos observar esse milho está numa situação de boa nutrição, apesar das dificuldades que sofremos nos últimos dias. O excesso de chuva acabamos tendo problema com lixiviação desses nutrientes. O milho é uma planta que gosta de temperaturas mais altas durante o dia e temperaturas amenas durante a noite. Apesar do material genético ser um material com muito potencial, estamos numa época do ano em que acaba atrasando o ciclo do milho verde. Mas, por termos feito o manejo correto, por termos feito uma correção de solo, uma disponibilidade de nutrientes, como manda a curva de absorção de nutrientes da cultura do milho verde, podemos observar o desenvolvimento da cultura. O milho, que é colhido na lavoura, ele vem para a sede da propriedade, ele é beneficiado. Esse material, a palha do milho, serve como alimentação para os animais. Então, a gente faz a descascação desse milho. Todo o material fica como alimentação para os animais. Esse milho sofre um beneficiamento, com facas, todo um preparo, a limpeza desse produto. Esse produto ele é embalado, transformado numa bandeja com 6 espigas, para ser comercializado. Além disso, tem um selo de identificação do produto, com o nome da propriedade, com todas as características, QR Code para saber a rastreabilidade e a origem desse produto. Depois de tudo isso, o animal se alimenta, esse alimento vira esterco. Vocês podem observar que temos uma cama de esterco, esses animais estão para sair a qualquer momento, para serem comercializados também.
Quando é feita a retirada desses animais, a gente entra com tratores, tiramos esse esterco bovino, que é riquíssimo em nitrogênio e fonte de matéria orgânica para as lavouras, nesse caso para o milho verde. Então nós temos um ciclo de aproveitamento nessa propriedade em Santo Amaro da Imperatriz, que é atendida pelo Senar, que foi ministrado alguns cursos de formação profissional rural com o propósito de diminuir o custo de produção e aumentar a produtividade. O principal objetivo do Senar é transformar as propriedades, é mudar a vida das pessoas, proporcionando para esses agricultores melhorar a fonte de renda, uma alimentação saudável e principalmente qualidade de vida.